Olá pessoal, sou Bruno Lamolla, eu sou médico, pós-graduado em psiquiatria, psicoterapeuta, professor de desenvolvimento humano e professor de simbologia. Pessoal, então hoje na aula a gente vai aprender sobre o que é o simbolismo para a gente poder se orientar nesse mundo, perfeito? Então pessoal, eu começo com uma frase de Confúcio, né? São os símbolos que governam o mundo e não as palavras e as leis. Então aqui a gente já consegue entender que até mesmo a criação e a formação de leis, elas são oriundas de um mundo simbólico, perfeito? Então a gente entende que o símbolo traz uma interpretação velada, um segundo significado muito mais profundo, né? Então vai muito além do aparente, a gente percebe que são mensagens compactadas de acordo com um símbolo que é simples. Então a gente já percebe que o símbolo faz com que você ganhe tempo, que você consiga compreender um mundo muito maior, muito mais expansivo do que o mundo aparente. Agora a gente já percebe então que um símbolo poderia vir a ser uma linguagem que precisa ser apreendida por você e que vai te trazer engrandecimento e profundas compreensões de tudo que acontece na sua vida e na cosmologia, ou seja, o estudo de tudo que existe e como que as coisas são ordenadas. Então você vai apreender os símbolos através dos 5 sentidos, certo? Então você começa a entender que tem símbolos e sinais e signos. Então a gente pega aqueles símbolos que a gente percebe desde as outras raças humanas, né? Então os neandertais, australopitecos e tudo mais, né? Até chegar nos nossos símbolos mais profundos, mais elaborados, tanto os símbolos que são ligados à física e à metafísica, perfeito? Então a gente apreende porque o símbolo tem um impacto físico, emocional, racional, na própria sabedoria, aquela parte da mente humana que apreende as virtudes e sabe exatamente o que se deve ser feito, bem como o impacto lá percebido pelas intuições, um lado muito superior da vida humana. Então a gente vai ter que desenvolver a sabedoria e a intuição, que são partes da constituição humana que estão atrofiados. A gente sabe que existe uma crise das virtudes, da moral. A gente sabe que existe uma crise religiosa. O ser humano se afastou da religião nos últimos 200 a 300 anos, né, com todos esses movimentos cientificistas. Então a gente entende que essa leitura ela está prejudicada na gente. E a gente só perde com isso, mesmo diante dos nossos atos na própria vida, quanto nas diretrizes sociais e culturais que estão acontecendo. O ser humano ele tem uma necessidade de uma língua em comum. Então a gente consegue, através do simbolismo, ver padrões que foram exercidos desde a primeira observação que o ser humano teve dos céus. E isso aconteceu em absolutamente todos os povos, em todas as tradições. São eventos que todos os povos tiveram em comum. São ideias, pensamentos, comportamentos que aconteceram simultaneamente nos últimos milênios, né? Isso realmente é um impacto notório. A gente não pode, de forma alguma, ignorar. Então a gente entende que esses acontecimentos, esses arquétipos, esses símbolos, eles dão também velocidade e profundidade ao nosso entendimento, gerando um conceito muito mais profundo e orientador, norteador na nossa vida. Então a gente pensa no símbolo como uma linguagem universal, mas também individual. Essa parte individual, subjetiva, exclusiva daquele sujeito, ela pode também causar grande confusão. A gente não sabe se aquele sujeito tem uma bagagem suficiente, a gente não sabe das intenções, a gente não sabe se esse ser humano é de fato um cristão ou se ele tem intenções já confusas, escusas, desorientadas. Se isso for assim, os estudos seriam comprometidos, né? Não tem elementos centrais, não foram percebidos padrões. Então é possível que esses estudos te levem a erros na sua vida, decadência humana. Tem que tomar muito cuidado, de fato, né? Mas o símbolo ele existe em todos os lados, para todo o espectro, todo o rol de acontecimentos
de visões que você tenha, o símbolo está lá. Ele é inegável e inescapável, né? Ele está fixado nas nossas entranhas. A gente percebe o símbolo com absolutamente todos os nossos corpos, todas as nossas partes, né? Desde o físico até a nossa parte mais nobre espiritual. Assim, isso vai fazer com que toda a leitura do mundo se torne compreensível e, pelo próprio nome do símbolo, né, é a união, aquilo tudo vai estar concatenado. Tudo aquilo vai estar unido de alguma forma. E aí você vai saber se orientar na vida, vai saber ter as melhores decisões. Esse é o maior objetivo de estudar os símbolos, né? É você ter um melhor engajamento com o mundo, com o universo que te rodeia. Então nós temos uma crise boçal do mundo simbólico. Essa nossa leitura está atrofiada e a gente vai precisar mergulhar em águas mais profundas para poder fazer um resgate. Então eu vou trazer elementos fixos, pilares fundamentais da humanidade que vão ser compreendidos no íntimo do nosso ser como verdades, né? Se, evidentemente, algo que não for condizente com a verdade, isso seria prontamente, né, criticado e descartado pela gente, perfeito? E a gente vai fazer análises simbólicas de manipulações que a gente já sofreu para a gente poder ampliar a nossa percepção da existência para que isso fique menos confuso e desvirtuador do nosso caminho, né? A gente sabe o quanto que no nosso mundo os valores estão invertidos. Não tem mais como a gente negar que o mal está, de fato, atuante nesse mundo, né? O mal está banalizado e, sobretudo, os jovens estão sendo contaminados, estão vindo desvirtuados de um nível profundo. É isso? Então a gente entende que existem influências no nosso inconsciente, né? Tá tendo muita influência que nos desorienta, né? Influências que nos descem muito mal, a gente percebe muitas vezes isso, mas se não tiver a leitura simbólica, isso pode passar despercebido e você vai abraçar o caos do mundo moderno. Então o estudo do caos é fundamental. E isso, olha, eu já posso trazer um símbolo para vocês. Todo caos, ele precede o ordenamento, uma renovação, né? E é isso que a gente vai tentar fazer. A gente vai pegar todo esse caos e a gente vai começar a organizá-lo para que isso traga uma renovação na nossa vida. Isso aqui é de fundamental importância para você se preparar para o que vem pela frente. Tanto as suas ações individuais para a sua própria vida, quanto as possíveis ações que você vai ter na sociedade, mesmo que pequenas. Então a gente não vai errar os erros comuns. Por exemplo, olha, eu vou focar aqui na política. Não, a gente vai estudar o simbolismo do que está acontecendo na política, né? A gente não vai querer mudar o mundo, olha, eu vou contra o sistema. Não, o sistema não pode nos influenciar. A gente vai começar a fazer uma divisão de tudo que está podre no mundo, não é assim? Então, a gente não vai cultivar, por exemplo, a desesperança que tomou conta do mundo atual. Muita gente, muitos até alunos, seguidores, ficam falando para mim o quanto estão desesperançosos, que eles querem fugir disso. A gente vai fazer um estudo que nos separa para a gente poder atuar de forma concisa, né? De forma ordenada, de forma calma, de forma que a gente possa ver o mundo como médicos. Olha aí, mais um simbolismo. O médico, ele não pode ter tanta intimidade com o corpo do paciente para não ser acometido pela própria doença, mas também não pode ser tão afastado a ponto de não se afetar por aquilo. Assim? Então, essa perda do olhar simbólico, essa perda dos conhecimentos milenares, endeusar a ciência, cair no pragmatismo, no materialismo, isso é típico de quem perdeu o olhar simbólico. Você se torna um materialista, você se torna uma pessoa superficial, você não consegue entender as coisas que você está vendo, nem um filme, nem um conto, nem a novela, né? A trama da sua família. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado muito com o que está acontecendo no modernismo, com essa agenda maligna que está acontecendo. Eles se utilizam profundamente de símbolos, a gente está percebendo isso muito na música, mas a arquitetura já foi acometida, né? Então, essa manipulação das massas
a gente vai conseguir identificar e melhorar isso na gente e em quem está ao nosso redor, né? Então, aprendendo essa linguagem simbólica, você também termina com a influência negativa do que está acontecendo no mundo, perfeito? Adquirindo, então, essa cosmovisão, entendimento do mundo, tanto mais distanciado quanto mais aprofundado. É essa aqui, é ampliar a nossa inteligência, né? É um grande intuito do estudo do simbolismo. Então, evidentemente, você vai poder compreender todos os símbolos que te rodeiam, até mesmo por que aquela logomarca é daquela forma, né? Desde de símbolos bem fáceis de você entender, uma placa de trânsito, mas até coisas extremamente complexas que vão te ajudar na tua vida. Então, as vantagens, elas são inúmeras, né? Desde você sanar uma curiosidade, porque é muito interessante estudar símbolo, é divertido estudar símbolo, né? Traz um impacto muito grande, até que em algum momento você abre uma janela dentro da sua vida e você passa a fazer as interpretações e você passa a ajudar o mundo e a si mesmo, assim? Então, adquirindo essa inteligência, você vai poder identificar, por exemplo, e é um dos grandes ganhos, os padrões psicológicos teus e em outras pessoas. O impacto do simbolismo na psique humana, entendendo os contos, as tradições, as religiões, ela é fundamental. Você vai poder melhorar os teus relacionamentos, educar um filho, né, dar sentido à existência. O simbolismo é um dos grandes remédios para dar sentido na tua vida. Agora, se você não estudar, você vai se tornar um analfabeto, né, em uma linguagem. E você vai perder coisas como todo analfabeto perde. Você não vai saber se orientar. Você vai permanecer nos teus próprios sofrimentos, assim? Então, você vai ter aquele sofrimento recorrente de quem não entendeu um padrão. Lembrando que símbolo é sobre padrões, né? Então, tem que entender isso de uma forma ou de outra. As suas perdas são inenarráveis.